Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos. Informamos que este é um ato oficial e acadêmico, por isso solicitamos que não sejam utilizados cornetas, apitos, faixas e demais aparelhos sonoros e visuais para o bom andamento da cerimônia. Esta cerimônia está sendo gravada e ficará disponível no canal do YouTube UFG Oficial. Damos início à cerimônia de colação de grau da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas do Campus Goiás, da Universidade Federal de Goiás. Fazem parte da mesa diretiva as seguintes autoridades: Pró-reitor de graduação da UFG, professor Israel Elias Trindade. Diretora do Campus Goiás, professora Margarete Arbues. Secretário Municipal de Planejamento, Urbanismo e Captação de Recursos, Renan Barros de Oliveira Neto, neste ato representando a Prefeitura da cidade de Goiás. Chefe de Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas, professor Vitor Souza Freitas. Vice-coordenador do curso de Arquitetura, professor João Paulo Oliveira Uggen. Paraninfo da turma de Administração, professor Luan Vinícius Bernardelli. Coordenador administrativo do Campus Goiás, Laurentino Ferreira dos Santos. Fazem parte da tribuna de honra e extensão da mesa diretiva, representantes e homenageados da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas, curso de Administração, o coordenador, professor Gustavo Henrique Peteão. Docente homenageado, professor Juliano Avelar Moura. Curso de Arquitetura e Urbanismo, Paraninfo, professor Tiago Góes. Docente homenageado, professor Marcos Vinícius Cortez Ferreira. Técnica administrativa homenageada, Thalita Nogueira Gonzaga Melo. Com a palavra, o pró-reitor de graduação da UFG, professor Israel Elias Trindade. Boa noite a todas as pessoas que aqui se encontram. Boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando aí pela transmissão. Sejam bem-vindos e bem-vindas à Universidade Federal de Goiás, a Casa da Ciência, o maior patrimônio do povo brasileiro. Declaro aberta esta cerimônia de colação de grau das turmas do curso de Arquitetura e Urbanismo e Administração do Campus Goiás. Convido a todos e todas que puderem para permanecer em posição de respeito para acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza.
Convido o formando Leonardo Brian Miguel Viana para, em nome das turmas, prestar o juramento. Juramento oficial. Prometo exercer a profissão que livremente escolhi, ser fiel aos preceitos da ética, respeitando a liberdade e a diversidade de ideias. Prometo respeitar e defender a vida, a paz, os direitos humanos e o meio ambiente. Prometo socializar o conhecimento adquirido e buscar agir com criatividade e inovação. Prometo contribuir para a grandeza do Brasil e buscar a união das pessoas e dos povos. Assim prometo. Assim prometo. Convido as formandas Amanda Jubé Silva, Thalia Cardoso Silva, para, em nome das turmas, receberem a outorga do grau. Eu, Israel Elias Trindade, pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Goiás, em nome do Governo da República e por competências delegadas pela reitoria da UFG, vos confiro o grau a que fizeste jus e pelo qual, doravante, sereis chamados. Convido agora os formandos e formandas, agora já devidamente graduados e graduadas, a sentarem-se. Convido o orador Julian Eduardo Xavier de Godoy Mendanha para proferir o seu discurso em nome das turmas. Colegas formandos em administração e arquitetura e urbanismo, suas famílias, nossos estimados professores, boa noite. Este teatro pulsa com a energia de sonhos realizados e o eco de uma jornada memorável. Nossas histórias se entrelaçam de 2019 a 2021. Anos que nos apresentaram a empolgação do novo e, inesperadamente, a adaptação forçada pela pandemia. Fomos a geração resiliente que desbravou o ensino remoto, transformando a tela fria em um espaço vivo de aprendizado e convertendo noites de incerteza em sólidas oportunidades de crescimento. E hoje aqui estamos, vitoriosos, contemplando a materialização de um projeto de vida, daquele primeiro rabisco hesitante que, entre linhas, entre planilhas e croquis, ganhou forma, escala e, sobretudo, significado. Celebramos hoje a conclusão de algo maior que um ciclo acadêmico, a edificação conjunta de um saber que harmonizou a precisão das plantas com a lógica dos orçamentos, a visão das pranchas com a estratégia dos planos. Na arquitetura e urbanismo, aprendemos que o edifício transcende o papel, nascendo do diálogo constante, da revisão meticulosa
e das madrugadas dedicadas à luz da régua. Na administração, desvendamos que cada decisão carrega a marca humana, que números e indicadores espelham aspirações e que liderar implica, fundamentalmente, inspirar confiança e fomentar a responsabilidade social. A Universidade Federal de Goiás, aninhada no coração histórico da cidade de Goiás, com suas pedras antigas e casarões coloniais, como testemunhas silenciosas de nossa evolução. Foi o lar onde florescemos, onde tropeçamos e onde nos fortalecemos. Aqui cultivamos a audácia de idealizar cidades mais inclusivas e a perspicácia de gerenciar recursos para o bem comum. A UFG nos ensinou a pensar estrategicamente, a conceber espaços que dignificam a existência e a inovar com integridade, sempre valorizando a pluralidade de perspectivas e culturas. Aos nossos mestres e doutores, nossa profunda gratidão. Obrigado por cada conselho valioso, por cada orientação técnica precisa e por cada questão instigante que nos impulsionou a romper as barreiras do óbvio. Seja no ajuste milimétrico de um detalhe construtivo na maquete ou no aprimoramento de um modelo de gestão inovador. Vocês não apenas moldaram nossos projetos acadêmicos, mas também nosso compromisso ético e profissional com a sociedade. Aos nossos familiares e amigos, nosso reconhecimento eterno. Esta vitória ressoa em cada um de vocês. Agradecemos imensamente por cada palavra de incentivo, por nos ampararem nos momentos de dúvida e por acreditarem incondicionalmente em nosso potencial, mesmo nos dias mais desafiadores. E a vocês, meus caros colegas, companheiros de sala, de prancheta e de planilha, que dividiram comigo a ansiedade, o café revigorante e as merecidas comemorações, meu sincero reconhecimento. Percorrer essa jornada lado a lado fez toda a diferença. Levamos conosco não apenas o conhecimento técnico essencial, mas também laços de amizade que perdurarão e a convicção de que os grandes feitos são frutos do esforço coletivo. Agora, alçamos voo rumo a novos horizontes. Alguns de nós moldarão o futuro das cidades e dos espaços urbanos. Outros conduzirão o destino de organizações diversas. Muitos se dedicarão à pesquisa e à nobre arte do ensino, inspirando as futuras gerações. Que sejamos arquitetos de cidades mais humanas e administradores comprometidos com a verdadeira transformação social. Sejamos gestores para o futuro, sempre buscando superar os padrões de ontem e de hoje, capazes de liderar com visão estratégica, coragem inabalável e profunda responsabilidade social. Sejamos arquitetos que acolham a inovação sem desprezar a sabedoria ancestral, recusando-nos a conceber cidades estáticas, aprisionadas em fachadas sem vida ou com a frieza impessoal de um consultório. Que a beleza atemporal da cidade de Goiás nos inspire. Ao contemplar suas ruas de pedra e seus casarões centenários, transformemos o antigo em inovação e façamos do belo o alicerce sólido de nossas trajetórias profissionais. Parabéns, formandos! Que a luz dessa noite ilumine todos os caminhos e que a maior conquista, o que faremos com este diploma que agora ostentamos, seja sempre guiada pela paixão que nos moveu, pela ética que nos norteou e pelo desejo incessante de construir um mundo mais justo, eficiente e belo para todos. Meu muito obrigado. Representando os paraninfos homenageados pelas turmas, convido o paraninfo da turma de administração, professor Luan Vinícius Bernardelli, para fazer uso da palavra.
meus cumprimentos à mesa diretiva, aqui representada pelo pró-reitor de graduação, Dr. Israel Elias Trindade, a quem manifesto um profundo respeito e admiração pelo trabalho, dedicação e empenhados na luta por uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Cumprimento também os familiares dos formandos, os professores, os técnicos administrativos, os colegas homenageados e, sobretudo, as formandas e os formandos dos cursos de administração e arquitetura. É com imensa alegria, satisfação e gratidão que recebo a honra de ser paraninfo desta colação de grau. Essa noite tão sonhada por todos nós simboliza não apenas o encerramento de um ciclo acadêmico, mas também o começo de uma nova jornada. Um tempo de alçar voos mais altos, de devolver ao mundo com coragem, ousadia e compromisso tudo aquilo que foi aprendido, sonhado e conquistado nestes anos memoráveis de graduação. Sinto-me privilegiado de ter participado dessa jornada com muitos de vocês, nas salas de aula, nos projetos de ensino, pesquisa, extensão e durante a gestão universitária, vendo de perto o grande esforço feito por vocês, tendo que conciliar estudos, muitas vezes com trabalho, família, distância, entre outras situações muito difíceis, mas importantes, que fizeram parte da formação de vocês. E hoje é dia sim de lembrar, mas sobretudo é dia de comemorar, porque vocês venceram. E essa não é uma vitória apenas individual, mas sim coletiva. É uma vitória sua, pai, mãe, avô, avó, demais familiares e amigos. É uma vitória da nossa sociedade como um todo, porque hoje, por meio da educação pública, gratuita e de qualidade, estamos formando pessoas que já fazem e ainda farão ainda mais diferença no mundo. O diploma que vocês recebem hoje carrega uma importância imensa, não apenas por ser de uma universidade que está entre as 3% melhores do Brasil, mas porque é fruto de noites mal dormidas, de inseguranças, ansiedades e medo. Mas lembre-se, vocês venceram. Vocês saem vencedores aqui hoje, mas com uma grande missão, a de exercer com maestria suas profissões, a de ser representantes da Universidade Federal de Goiás no mercado de trabalho. Vocês saem daqui hoje prontos para aplicar seus conhecimentos no setor público, privado e nas organizações da sociedade civil. Prontos para auxiliarem na área financeira, de recursos humanos, marketing, logística, na produção e tantas outras áreas que envolvem o curso de administração. Vocês, formandos do curso de arquitetura, saem daqui hoje com a missão de construir espaços mais humanos, acessíveis e sustentáveis, com a missão de projetar edificações que transformam realidades, seja no planejamento urbano, na preservação do patrimônio, na promoção de políticas públicas habitacionais ou na qualificação de espaços coletivos. Vocês estão prontos para contribuir com uma arquitetura que coloca o bem-estar das pessoas no centro, uma arquitetura que dialoga com o serviço público, com as necessidades sociais e com os sonhos de uma sociedade mais justa e acolhedora. Caros alunos, se me permitem um último pedido. Peço que levem com vocês a dignidade de quem estudou numa universidade pública, gratuita e de qualidade. Levem o compromisso de defendê-la para que outras pessoas possam ter as mesmas oportunidades que vocês tiveram. Lembrem-se, o Campus Goiás não é apenas um prédio, é um sonho coletivo, um projeto grandioso de interiorização da universidade pública, construído com muito esforço, dedicação e afeto. Hoje vocês encerram um ciclo como vencedores. Vocês saem da UFG, mas a UFG jamais sairá de vocês. Este não é um adeus, é no máximo um até logo, porque vocês sempre serão UFG. Aos familiares, amigos aqui presentes, também aqueles que nos acompanham de longe, deixo minhas profundas congratulações. Essa também é uma vitória de vocês. Parabéns, com orgulho e emoção, eu peço um aplauso a todos vocês em pé.
convido o chefe de Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas, professor Vitor Souza Freitas, para fazer o uso da palavra. Muito boa noite a todas e a todos os presentes. Inicio aqui pedindo licença à mesa diretiva exatamente para cumprimentar a todas e todos vocês que aqui estão, né, e que aqui se aproximam da Universidade Pública. Imagino que alguns até pela primeira vez, é comum que isso aconteça nas colações de grau, então sejam todas e todos muito bem-vindos à Universidade Federal de Goiás. Continuo aqui meus cumprimentos, né, saudando o excelentíssimo senhor pró-reitor de graduação, que neste ato representa a reitora da universidade, que esteve conosco na primeira, né, das colações da semana, a professora Angelita. Aqui eu peço que o senhor leve os nossos cumprimentos, porque ela tem sido uma parceira desse campus, com alguns percalços no diálogo, a gente tem se entendido, e penso que hoje ela está comprometida, mais do que nunca, com o avanço das nossas ações de ensino, pesquisa e extensão, e o senhor muito especialmente, né? Tanto é que a UFG hoje está no grupo aí seleto das 3% melhores universidades do país, e muito disso se deve exatamente à qualidade que nós conseguimos nos nossos cursos de graduação. Então, agradeço a parceria e parabenizo também pelo trabalho. Em nome do professor Israel, eu cumprimento os demais colegas da mesa diretiva, até porque o Laurentino já me deu um recado que hoje eu não posso passar dos meus 45 minutos de discurso, e cumprimento também os colegas docentes e técnicos da Tribuna de Honra, muito justamente homenageados, porque são servidores públicos e servidoras públicas exemplares, né, presentes aqui no campus, comprometidos e incansáveis no seu trabalho. Então, parabéns por essa singela homenagem. E o nosso, né, Paraninfo representante e tribuno, né, o Luan tem vários talentos, agora também está se revelando também um tribuno aqui nessa cerimônia. Acho que, assim como nos outros 2 dias, hoje a gente conclui as nossas colações de grau, tem um constrangimento de ter que falar, uma fala um tanto quanto mais burocrática, depois de falas muito mais viscerais, muito mais emocionadas, muito mais saídas do coração. Vou emprestar um pouquinho aqui de racionalidade, porque como gestor eu preciso dar satisfação. Eu acho que é um momento que a gente tem para prestar contas do nosso trabalho, né? E no sentido de prestar contas, eu queria parabenizar a professora Margarete, que hoje está na sua última colação, concluindo seu mandato como diretor do campus. Parabéns pela gestão, pelos muitos desafios pandêmicos e pós-pandêmicos. Nós estamos num movimento de reerguimento do campus da universidade depois desse período muito difícil, né? Margarete trabalhando incansavelmente por todo esse tempo e concluindo o mandato com muito sucesso, partindo aí para o seu pós-doutorado, porque o professor não descansa nunca, né? E a gente também nunca para de aprender. Então, parabéns, professor, e obrigado também por toda a parceria. E obrigado à comunidade acadêmica por ter me dado a oportunidade pela segunda vez ser chefe dessa unidade, uma unidade complexa, que envolve 4 cursos com trajetórias históricas diferentes, mas que se encontram na área de conhecimento. Nós temos os nossos cursos de cor azul, que são arquitetura, urbanismo e administração, o nosso curso de cor verde, que é serviço social, o nosso curso de cor vermelha, que é o direito, cada um com uma tradição, mas que se encontram nessa difícil tarefa de conseguir perceber os problemas, né, sociais que uma sociedade complexa e desigual como a nossa apresenta, e ter um compromisso não apenas de analisar e diagnosticar, mas também de promover uma intervenção adequada, né, visando apresentar à sociedade, em diálogo com ela, propostas de melhorias em diversos âmbitos, em territórios também muito diversos, e com muita humildade, porque os nossos conhecimentos técnicos, científicos e teóricos, de um tom certo modo universalizantes, precisam se adaptar a diferentes contextos. Então nós estamos aqui hoje diante de profissionais que estão com o compromisso de se manterem estudantes e se atualizando permanentemente, porque o conjunto de conflitos, de demandas que nos apresentam são sempre muito diversos, muito complexos e com diferentes contextos históricos e espaciais. E nesse sentido eu penso que a nossa unidade, pela sua natureza interdisciplinar, e também pelo cuidado que nós temos nos projetos pedagógicos de curso, de atentarmos às demandas que nos são colocadas nas diretrizes curriculares, de observarmos a interdisciplinaridade, de pensarmos a formação não apenas no nível técnico e teórico, mas também no ponto de vista socioemocional, afetivo, né, no desenvolvimento das habilidades de comunicação desses estudantes, né, no desenvolvimento de uma perspectiva humanista que eu acho que está tão bem expressa no discurso
do orador que representa a turma, eu penso que nesse sentido nós temos sido bem-sucedidos, né? Nós, como eternos estudantes, né, seguimos qualificando o nosso corpo docente. Hoje, a unidade nasce 10 anos atrás com um exército de professores com mestrado, e hoje nós estamos constituindo o nosso próprio exército de professores com doutorado, técnicos também com mestrado e doutorado, constituindo uma equipe cada vez mais qualificada para que nós possamos também dar uma entrega cada vez mais qualificada para a sociedade, tanto do ponto de vista das nossas ações de ensino, mas também do ponto de vista da produção de conhecimento científico, conhecimento tecnológico, e também do ponto de vista da comunicação com a sociedade por meio das ações de extensão. Em especial, nós temos aqui os 2 cursos caçulas da unidade, em que em seu pouco tempo de funcionamento, tem dado entregas muitíssimo relevantes à nossa sociedade, né? O curso de arquitetura hoje, além de tudo, é um curso que capta recursos para que nós possamos ter uma intervenção adequada no contexto de cidades patrimonializadas, pequenas e médias cidades, entregando profissionais que vão poder atuar num contexto que é, numericamente, o maior contexto brasileiro, das cidades pequenas e médias, quando, tradicionalmente, se forma um arquiteto urbanista para o contexto metropolitano. A gente observa essa especificidade e nós buscamos fazer essa entrega. Nosso curso de administração também é um curso pensado para um contexto específico, é um curso que tem hoje na unidade, né, sido disruptivo, porque ele consegue criar uma segunda graduação a partir dele, que é o curso de administração pública no convênio com a Universidade Aberta do Brasil, um curso à distância que recebeu estudantes de vários lugares do nosso estado, que hoje já está em funcionamento, também dando uma entrega extremamente importante no sentido de se pensar em um perfil profissional específico para atuar diante dos vários desafios que se apresentam hoje à gestão pública, como eu disse, num país de uma estrutura, né, normativa e social extremamente complexa, e também num país de muita desigualdade social, que devemos dar as devidas respostas no sentido de construirmos uma sociedade melhor, né? Aqui também cabe, né, dizer do curso de especialização em gestão pública, esse que recebeu estudantes do país inteiro. Em um e outro nós tivemos milhares de inscrições no processo seletivo, um processo seletivo muito bem conduzido, e aí que eu queria deixar um parabéns muito especial aos coordenadores, o professor Gustavo e o professor Luan, que tem trabalhado incansavelmente junto com a equipe de todo o curso de administração, também contando com a colaboração de docentes. Outros docentes da unidade, também docentes de outras unidades engajados nesse projeto e que fizeram reverberar a voz da nossa unidade acadêmica, que está aqui localizada numa cidade pequena, mas uma voz que hoje chega em vários lugares do país. Eu acho que isso representa muito o que é estar numa universidade pública federal. É dizer, nós estamos alocados aqui, pensando a partir de um contexto social, territorial, histórico específico, mas sem perder de vista a necessidade de olharmos para o contexto regional, para o contexto nacional e também para o contexto internacional. Bem, já caminhando para a conclusão, eu queria fazer uma pequena citação, que é um tanto cinematográfica, mas também um tanto real, né, num contexto em que a palavra conclave está presente no nosso cotidiano, né? Hoje foi anunciado o novo Papa de verdade. No cinema ele tinha sido anunciado numa obra cinematográfica, que tem uma passagem muito interessante, que o personagem principal comenta um diálogo que ele tinha tido com o Papa anterior, e o Papa anterior dizia: bem, a cardeais que só observam, é aqueles que são os administradores. É quem precisa entregar as respostas, quem precisa, né, perder as noites de sono pensando as soluções para os problemas. Hoje, este corpo profissional aqui de administradores, de arquitetos urbanistas, eu penso que são esses profissionais, que terão nas mãos as responsabilidades não apenas de observar, de utilizar fórmulas pré-fabricadas, mas que terão a tarefa de solucionar os novos problemas, os novos desafios para entregar as novas soluções diante de tudo que se apresenta para esses jovens. Portanto, eles não vão ter o direito apenas de observar. Eles serão chamados a agires e penso que têm uma formação adequada para tanto. Enquanto universidade pública, é claro, a gente tem muitos desafios. A gente tem um desafio enorme hoje na consolidação dos nossos laboratórios, que eu acho que ainda estão a dever aos nossos estudantes. Estamos em diálogo, estamos tentando buscar recursos para a melhoria desses laboratórios, mas no que diz respeito ao nosso pessoal, né, nós investimos o máximo que nós temos para que possamos entregar para a sociedade, fazendo jus ao esforço do contribuinte para manter as universidades públicas e gratuitas. Estamos, portanto, fazendo entrega de excelentes profissionais. Então, parabenizo vocês pela formação, parabenizo os nossos servidores técnicos e docentes
por esses anos todos de trabalho, o trabalho que continua. Esperamos que vocês retornem como pós-graduandos, como docentes, mas também como parceiros da nossa instituição, para que nós possamos continuar entregando aquilo que a sociedade espera de nós e para que nós possamos continuar mantendo a UFG no seu patamar de excelência, porque isso não acontece também sem que os nossos egressos exerçam essa excelência fora dos muros da instituição, apesar dos muitos desafios. Parabéns aos familiares, aos amigos que apoiam as lutas. Muito obrigado e boa noite. Convido a diretora do Campus Goiás, professora Margarete Agüez, para fazer uso da palavra. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Vou me descrever. Eu sou uma mulher de estatura média, mediana, sou de cor branca, de cabelos aloirados na altura do ombro. Estou usando uma beca preta. E nesse momento aqui, como disse o professor Vitor, muito emocionada por estar também encerrando uma gestão muito desafiadora. Eu quero inicialmente cumprimentar a mesa diretiva, na pessoa do nosso reitor, nosso pró-reitor isso, tá? Já estou prevendo aí boas notícias futuras aí. Nosso pró-reitor de graduação, professor Israel Trindade, nosso parceiro desses muitos desafios enfrentados aqui nesse ato, representando nossa magnífica reitora, professora Angelita Pereira Lima, uma grande parceira, que comigo também está quase encerrando o mandato, né? Esse ano teremos eleição, logo em breve, e que, sem dúvida nenhuma, teve um olhar muito sensível para o nosso campus durante nossa gestão. Ela também que tem enfrentado muitos desafios dentro da universidade. Leve a ela, professor, nosso abraço. Ela esteve conosco no nosso primeiro dia de formatura e foi muito bom. Ela trouxe para nós muitos números importantes para a gente já ter a certeza de que essa universidade ela vai cada dia mais estar alcançando os melhores índices em relação ao conhecimento e ao conhecimento socialmente qualificado. E sendo aí, né, nós já sabemos, esses números quem vai colocar é o senhor, melhor do que eu. Vi aqui que o nosso orador, né, falou aqui de planilhas e tabelas, né? Então essa não é bem a minha praia, mas eu quero dizer que nós estamos aí dentre as 3% melhores universidades do Brasil, um ranking que saiu há poucos dias, vocês devem ter acompanhado, e numa escala maior, também num ranking muito importante, aí entre as 1.500 melhores universidades do mundo. Então, isso não é pouco, e é essa universidade que estão formando os filhos e as filhas dos senhores e das senhoras, pais e mães, as esposas e os esposos, companheiros e companheiras que aqui hoje nós entregamos para a sociedade, e como bem novamente colocou o professor Vitor, em cursos que têm demonstrado, apesar de serem os cursos mais recentes implantados na unidade, têm demonstrado aí, saída de jovens formandos de muita qualidade, muitos deles com um grau até antecipado, porque já foram aprovados em mestrados, não é, Leonardo?
foram aprovados em mestrado, já estão aprovados em vários concursos e já estão aí assumindo, né, o seu trabalho bem antes dessa colação aqui festiva. Então, parabéns a esses familiares, aos pais, às mães, as esposas, companheiros, namorados, que com certeza vocês de onde estão dão todo um apoio afetivo, moral, que às vezes, né, nós aqui, apesar de ter todo um cuidado, ainda não é o suficiente. A gente precisa, né, dessa família e dessa pessoa que também dá esse apoio e ajuda na formação desses jovens que aqui entregamos hoje à sociedade. Eu quero voltar, cumprimentando também a mesa, o Renan, que hoje aqui representa o nosso prefeito Aderson, nosso grande parceiro. A prefeitura tem, inclusive, aberto portas para estágio nas várias áreas que ofertamos aqui dos cursos. Tem também sido parceiro em vários eventos, ações. Recentemente tivemos um grande seminário em parceria com a prefeitura, com a Secretaria Municipal de Educação, mas a prefeitura também, dentro da sua estrutura, garantiu aí para nós uma série de outras necessidades que o evento demandava, né? Transporte, estadia, né? Então, foi um evento muito grande, eram mais de 500 pessoas no Brasil todo, e que, para nós, só enquanto, né, um campus aqui de interior, por mais que tivéssemos aí um apoio da própria reitoria, não daríamos conta, porque não temos todo esse pessoal. Então, muito obrigada. Levo o nosso agradecimento, o nosso abraço ao prefeito. Quero cumprimentar meu colega João, que, depois de servir ao governo federal, voltou de novo para nós e veio, de fato, né, fazer o que eu acho que ele mais gosta, que é a docência. E agora, ainda nessa tarefa de ser um gestor, vice-coordenador do curso, e em breve vai estar também assumindo a vice-coordenação de graduação. Então, desejo, professor, muito sucesso nessa coordenação. Já conheço o seu trabalho também como gestor, né, e com certeza só vai dimensionar cada vez mais esse trabalho no nosso campus. Sou o Vitor, meu colega de curso, curso de Direito e também chefe da unidade, retomando a chefia da unidade. Ele foi aí o nosso primeiro chefe de unidade e agora retoma, né, nesse momento. Professor Luan, seu discurso potente, muito bonito, muito bem preparado. Ontem, na colação, né, a professora Bruna estava aí nesse papel e ela disse que não é paraninfo, é madrinha, então eu sou padrinho, com essa obrigação mesmo de, nesse momento, fazer esse discurso, né, que, de certa forma, né, coloca muito essa responsabilidade nos formandos, né. E o Laurentino, meu colega aqui de gestão, na coordenação administrativa, faz tudo, né, Juliana, dentro do campus. Aos colegas da Tribuna de Honra, que homenageados, meus mais sinceros cumprimentos e agradecimentos. Eu também já estou aproveitando e fazendo esses agradecimentos de final de gestão. Professor Juliano, professor Gustavo, Thalita, né, que é um grande ganho do curso de arquitetura nessa nossa gestão. Brincávamos muito. Tínhamos ali uma vaga, mas não era concedido. Nós passamos, como diz o professor Vitor, momentos muito difíceis durante os últimos 6 anos. Fora a pandemia, vivemos uma crise sanitária sem precedentes, todo mundo sabe disso, a crise mundial, e ela nos afetou profundamente com uma queda significativa no nosso número de estudantes. Estamos recuperando, e isso é muito importante, porque é isso mesmo, professor Luan. A universidade pública, e com a qualidade da universidade federal, ela não pode deixar suas vagas ociosas. E aí nós tivemos, sem dúvida nenhuma,
uma evasão, claro, que por consequência da pandemia, mas muito também por consequência do ponto de vista da história política que esse país também atravessou, de cortes fundamentais para as universidades públicas desse país. E isso afetou muitas universidades públicas, mais ainda especialmente aquelas que estavam e que estão como nós no interior desse país. Então, sem dúvida nenhuma, nossa gestão e da professora Denise e dos colegas que estão conosco, sentimos muito com essas políticas, além de toda a crise sanitária. Hoje, e aí eu aproveito para fazer isso mesmo, o gestor está aqui para fazer meio que esse balanço, diferente do Paraninfo, do discurso do Paraninfo, esse balanço da sua gestão. E é isso. Nós, de 2, 3 anos para cá, saindo dessa pandemia e também já com o novo governo, é que nós viemos agora, estamos tentando recuperar parte dessas políticas, mas muito ainda, bem lentamente, com muitas dificuldades para esses recursos chegarem até aqui nós. Mas eu preciso, de toda forma, fazer aí uma certa avaliação, principalmente desses 1 ano e meio para cá, e dizer que o Campus Goiás é um campus muito novo. Nós, nessa gestão, que sou eu, a professora Denise, nós somos a 4ª gestão de direção desse campus, sendo que a primeira delas foi uma direção interina. E acredito que, sem dúvida nenhuma, precisamos de muita coisa, especialmente de infraestrutura, e mais apoio no sentido de políticas de permanência, como moradia estudantil, como mais lazer, combinado com outras atividades de pesquisa, de ensino. Mas eu acho que nós conseguimos, e aí vocês, estudantes, são muito importantes todo esse processo, porque precisam cobrar da gente cada vez mais tudo isso. Vocês precisam se organizar coletivamente nas entidades estudantis e mesmo nos seus grupos de turma, porque para o gestor, às vezes ele acha que está ali cumprindo o seu papel quando as necessidades dos estudantes são outras. E, sem dúvida nenhuma, o curso de arquitetura e o curso de administração têm nos demandado muito. Eu vou já dizer do curso, especialmente do curso de administração. Nós tínhamos uma realidade que o curso era ofertado durante o dia, e isso fez com que os estudos, inclusive, apontassem para uma certa evasão e não procura desse curso. E aí nós tivemos que nos rebolar para dar conta de arrumar espaço físico e o curso ir para o noturno, contando também com o apoio da Pró-Reitoria de Graduação, porque é um curso que estava aprovado para ser ofertado durante o dia, tem toda uma situação normativa para fazer essa mudança e também ter a garantia dessa oferta de qualidade no outro turno. O curso de arquitetura é a mesma coisa, mais difícil ainda, porque é um curso que ele é integral e aí ele demanda um espaço físico, não um espaço físico qualquer, porque os laboratórios, você tem 20 alunos, uma sala de prancheta não pode ser a mesma sala do que a sala de aula, Então, há por parte do gestor uma sensibilidade em olhar tudo isso. Então, esses 2 cursos têm nos feito, enquanto gestores, aprender muito e, ao mesmo tempo, ter a certeza de que essa qualidade, ao chegar nesse dia de hoje, onde a universidade faz uma colação dessa e apresenta vocês para a sociedade, ter a obrigação de fato, ter
se organizado no sentido de ter garantido uma formação ética, uma formação comprometida com a ciência, com o conhecimento e com o fazer de vocês naquela profissão que vocês escolheram. Nós só podemos ter essas notas, se chegar esses 3% e ao mesmo tempo ter os cursos avaliados pelo ENAD e pelos outros institutos de avaliação, como nós temos, nossos cursos nota 4, então estamos aí no ótimo dentro da avaliação do INEP, porque vocês fizeram por isso, nossos colegas docentes também têm tido muito comprometimento, além de todos os nossos servidores que dão suporte e apoio para que a gestão e para que as coordenações e o curso, de fato, funcione a contento e a universidade seja uma universidade como a Universidade Federal de Goiás, e que, nesse momento, está aí entre as melhores universidades do país. Desejo a vocês, formandas e formandos, todo o sucesso do mundo. Não se esqueça de que esse campus é a casa de vocês. Tenho muito orgulho de ser o UFG. E carreguem, os professores, os colegas que fizeram durante toda a formação de vocês, para juntos vocês, de fato, engrandecer cada vez mais o nome da UFG. Então, parabéns mais uma vez e tenho orgulho de ser um UFG. Muito obrigada. Passo a palavra para o coordenador administrativo, Laurentino Ferreira dos Santos, que fará a leitura do termo de colação de grau simbólico. Boa noite. Termo de colação de grau. Aos 8 dias do mês de maio do ano de 2025, às 19 horas, de maneira presencial, perante a mesa diretiva que este subscreve, sob a presidência do pró-reitor de graduação da UFG, professor Israel Elias Trindade, participaram os formandos dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo. Para constar, lavrou-se o presente termo que é julgado procedente, segue assinado pelo pró-reitor de graduação da UFG, pela diretora do campus Goiás e por mim, coordenador administrativo do campus Goiás. Com a palavra, pró-reitor de graduação da UFG, professor Israel Elias Trindade. Mais uma vez, então, uma excelente noite a todas as pessoas que se encontram, uma excelente noite àqueles e aquelas que nos acompanham pela transmissão. Pensando na construção de uma universidade de Margarete plural, inclusiva e acessível, eu gostaria, assim como a diretora do campus, iniciar meu discurso fazendo minha autodescrição para aquela pessoa que eventualmente tem cegueira e baixa visão. Gostaria de dizer que aqui quem fala é um jovem adulto de 44 anos, moreno, cabelos e olhos castanhos. Estou utilizando uma beca azul marinho, com mangas brancas e pelerine branca. Aquela pessoa que for surda eventualmente estiver aqui, gostaria de dizer que o meu sinal em Libras é este. E que eu me sinto muito honrado em estar aqui hoje, representando a nossa magnífica reitora,
professor Angelito Pereira de Lima, nosso vice-reitor, professor Gisel Freitas Carvalho, que em virtude de compromissos institucionais não pôde estar aqui presente, pediu que eu então presidisse essa cerimônia de colação de grau, o que para mim é uma grande satisfação, porque essa, Margarete, é a última colação de grau de 2024/2. Nós estamos fechando o circuito das colações de grau. A UFG fez 25 colações de grau, 25 cerimônias. Eu tive a satisfação de participar de 20 dessas cerimônias, porque, enquanto pró-reitor de graduação, eu vejo neste momento, o momento, talvez, o auge da universidade. Porque é o momento em que a gente entrega para a sociedade o resultado de todos os esforços dos nossos servidores. E, claro, todos os esforços dos nossos estudantes. Hoje é o coroamento desse trabalho. E, como bem diz os oradores que me antecederam, um momento também de diálogo da universidade com a sociedade. Um momento da gente falar um pouco, né, dessa universidade pública, que às vezes, eventualmente, como foi dito pelo professor Vitor, né, pode ser que alguém esteja tendo o primeiro contato com a universidade agora. E a gente tem muito orgulho de falar dessa instituição. Eu espero falar de forma breve no meu discurso, mas antes de fazer essa abordagem, eu gostaria de cumprimentar todas as pessoas que estão aqui presentes. Iniciando pela diretora do campus, professora Margarete Arboes, que é uma excelente gestora, que tem feito um trabalho brilhante, como foi bem dito pelo professor Vitor, em um momento bastante desafiador, e que está concluindo a sua missão, esta missão, Margarete, mas muitas outras virão pela frente. E a Margarete, não sei se vocês perceberam, ela é a presença feminina na mesa. Uma mesa com tantos homens, a Margarete é a presença feminina. Mas, por outro lado, Margarete, o futuro reserva algo que nos deixa muito esperançoso. Se na mesa nós temos apenas uma mulher, aqui hoje nós temos 18 formandas e 11 formandos, então a maioria é mulher. Isso significa que o futuro aguarda ainda um protagonismo ainda maior pelas mulheres. E parabéns para você que tem puxado. E ao te cumprimentar, Margarete, eu quero cumprimentar todos os colegas do campus Goiás. E de hoje, de forma muito especial, e a Margarete pediu para eu fazer isso, não esquecer, agradecer aos servidores do campus que estão trabalhando nos bastidores para que essa colação de grau possa acontecer. E aí, se você me permite também, eu gostaria de agradecer também a nossa equipe, da nossa Secretaria de Comunicação, porque esse evento ele é bonito, ele é maravilhoso, a gente faz para vocês, formandos, com o maior carinho, e tem uma série de servidores que estão trabalhando nos bastidores e que, às vezes, passa, assim, invisível para a gente. Mas são pessoas que, se eles não estivessem trabalhando, a cerimônia não aconteceria, né? Então, a Luísa, da SECOM, juntamente com a Suzy, com um ano de antecedência, já planeja essa colação de grau. A Rebeca aqui no cerimonial, a Manu, a Eve, o pessoal do fotógrafo, o Israel, o nosso cinegrafista, um cara de um nome muito bonito, por sinal, toda a equipe da TV UFG. Aqui nos trás desse tablado aqui tem um pessoal que está organizando o vídeo para disponibilizar para vocês futuramente, para que vocês tenham acesso a essa transmissão, né? As fotos nós estamos fazendo de forma gratuita, vocês todos receberam as fotos. Tudo que a universidade faz na colação de grau é para oportunizar a participação de todos, que nem sempre é assim, né? Antigamente as colações de grau, elas não eram institucionais, e só fazia a colação de grau quem tinha condição de fazer. Quem não tinha, não participava. A gente mudou essa realidade, nossa colação de grau agora é democrática, todos podem participar, e eu queria agradecer a todas as pessoas que estão, inclusive o pessoal da cabine de som, o pessoal da limpeza, segurança, né? Então, em nome da reitoria, obrigado a vocês por estar trabalhando para que a gente possa estar nesse momento celebrando a conquista desses jovens. Seguindo os nossos cumprimentos, então, Margarete, missão dada, missão cumprida, né? Quero cumprimentar o Renan Barros Neto, ele que é secretário de Planejamento e Urbanismo aqui da Prefeitura da cidade de Goiás. Renan, eu quero que leve, por gentileza, ao Aderso, grande parceiro da Universidade Federal de Goiás, o nosso cordial abraço. Muito obrigado pelas parcerias que a Prefeitura de Goiás celebra com a UFG. Muito obrigado por receber os nossos estagiários. Eu estava me contando, né? Já tem estagiários nossos fazendo estágio na Prefeitura. Obrigado por acolher os nossos egressos. E pode ter certeza que a Prefeitura está recebendo o que há de melhor em termos de estagiários, tá? Quero cumprimentar o diretor do campus, da Unidade Acadêmica de Ciências Sociais e Humanas, o professor Vitor Freitas, parabenizar pelo discurso e dizer, Vitor, que se você já está na segunda gestão,
é porque na primeira te deu credencial para você ir para a segunda. As pessoas reconhecem o seu trabalho e eu, particularmente, com o pouco tempo que eu tenho de convívio contigo na gestão, tenho percebido a sua responsabilidade e o seu compromisso para a construção pública. Conte com a Prograde, conte com a gestão da universidade para que a gente possa fazer mais pelo Campus Goiás e pela Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais e Aplicadas. Quero cumprimentar o Luan Vinícius, que é o paraninfo da turma, também parabenizar pelo discurso muito importante de despertar o olhar, a sensibilidade para a instituição pública e dizer, Luan, que o seu lugar na mesa, assim como os professores que compõem a tribuna, é um lugar de destaque porque foram escolha dos estudantes. Então, parabéns, porque essa escolha, quando o seu nome foi anunciado, foi ovacionado, é uma constatação clara, né, de que o reconhecimento ele não é gratuito. Então, parabéns pelo reconhecimento. Cumprimentar o senhor João Paulo, vice-coordenador do curso de arquitetura, em seu nome, cumprimenta também o senhor Flávio, que por motivo de força maior não pôde estar aqui, mas dizer que a coordenação de curso talvez seja um dos cargos mais importantes quando se fala de ensino, porque é a pessoa que resolve os nossos problemas, né? Vocês que são estudantes, toda vez que tiver algum desafio, é uma matrícula, é um cancelamento, enfim, fale com o coordenador de curso, o coordenador está pronto para receber. O coordenador de curso ele é a ponte entre o estudante e os professores, entre o estudante e a gestão. Então, quero te agradecer. Em seu nome, quero agradecer todos os coordenadores, claro, o Gustavo também, coordenador de administração que está aqui, toda a coordenação dos dois cursos, tanto os atuais quanto os que antecederam, certo? E, claro, cumprimentar Lorentino, patrimônio histórico da UFG, precisa ser tombado. O Lorentino estava me dizendo que vai fazer 40 anos de UFG, já fez, na verdade, 40 anos de UFG, e a gente espera que você tenha saúde e vigor para mais 40, pelo menos, tá, Lorentino? E parabenizar por todo o trabalho que você tem feito, de dedicação à nossa instituição. O técnico administrativo é o cargo que cria as condições, né, para que o ensino possa acontecer. Então, quero te cumprimentar e aproveitar também, cumprimentar a Tata, que é também representando ali os técnicos, né, que tem feito um trabalho, como a Margarete Genes disse, né, um grande ganho para o campus. Mas também cumprimentar os demais colegas, né, do curso de administração, já mencionei, o professor Gustavo Henrique, coordenador, e o professor Juliano, que é um docente homenageado do curso, e do curso de arquitetura, o Thiago Góes, que é paraninfo, e o Marcos Vinícius, que é o docente homenageado, também a Tati, que é a técnica homenageada. E eu quero agradecer aos professores do curso, hoje de forma especial, aos professores do curso de administração, pelo apoio que têm dado para a gente na implantação do curso do campus novo. Nós estamos construindo em Cidade Ocidental o curso de administração pública. Tá? Mas eu também quero continuar meus agradecimentos agora a toda a comunidade aqui presente. Quero cumprimentar os pais, mães, avós, amigos e familiares e dizer, como foi bem dito pelos oradores que me antecederam, que vocês podem se tornar orgulhosos neste momento, porque de fato a conquista dos filhos de vocês também é conquista de vocês. Afinal de contas, a educação que eles chegaram na universidade foi conquistada plenamente em casa, com a família. A universidade é parceira da família. Vocês começam com a educação do berço, obviamente, continuam, né, dando os bons conselhos, com presença amiga, com apoio moral, com apoio financeiro, e a universidade complementa com a formação acadêmica. Então, parabéns pela conquista. Se eles chegaram, se eles lograram o êxito, o mérito também é de vocês. E eles lograram o êxito, e não é um êxito pequeno. A professora Margarete falou um pouco da nossa universidade, citou alguns números, eu acho importante a gente reiterar isso. Os seus filhos entraram na melhor universidade do estado de Goiás. Está entre as duas melhores da região centro-oeste. O segundo último ENAD, que é o exame de avaliação do ensino superior do desempenho do estudante, que avalia a qualidade dos cursos de graduação, a UFG ficou entre as 17 melhores universidades do Brasil. Isso não é pouca coisa. Se a gente imaginar que só de universidades federais nós temos 69. E esse desempenho que a gente teve, está entre as 17 melhores, fez com que a UFG ficasse entre as 33 universidades que conseguiu subir o patamar da qualidade do ensino, que era conceito 4 para 5. Quando a gente fala conceito 4 para 5, a gente pensa, vixe, quase que foi reprovado, que a média é 5, mas na verdade no ENAD, o conceito 4 é o ótimo e o 5 é o máximo. A avaliação vai só de 1 a 5.
E na UFG nós atingimos agora o IGC 5, que é o IGC máximo, que foi pontuado apenas, como bem lembrou a Margarete, 3% das universidades que conseguiram atingir esse percentual, e a UFG é uma delas. A UFG está entre as 45 melhores universidades da América Latina. Estamos entre as 1.500 melhores do mundo. E aí, quando eu falo entre as 1.500 melhores do mundo, né, Margarete, as pessoas pensam, mas 1.500, a UFG no meio dessas 1.500, mas no mundo tem mais de 25 mil universidades. Estar entre as 1.500 é estar entre as 5% mais relevantes do planeta. E ontem eu fiz uma fala adicional, e eu vou repetir hoje, estar entre as 5% do planeta não é qualquer coisa, né? Se nós imaginarmos que ainda não existe constatação de vida inteligente em outro planeta, estar entre as 5% é dizer que a nossa universidade é top das galáxias. E isso tudo é resultado, obviamente, do esforço individual de vocês, mas como bem lembrou o professor Luan, não é só resultado de esforço individual. A gente, de fato, não consegue um curso de graduação sozinho. A gente precisa das pessoas que estão do nosso lado para nos ajudar a alcançar o nosso sucesso, né? Então é importante que nesse dia, assim que vocês receberem o diploma, que vocês tenham esse sentimento de poder voltar nos pais de vocês e agradecer por todo o apoio que foi dado, compartilhar essa conquista com eles e ter esse sentimento que foi emanado aqui pelo Julian, que foi o orador da turma, de reconhecimento do trabalho que os professores fizeram. Dividir esse é um gesto de grandeza de vocês. Mas, sem dúvida alguma, a noite é de vocês. Vocês são os protagonistas. Esperamos que vocês vejam essa conquista como uma grande conquista e que, a partir dessa, vocês se sintam inspirados a procurar outras, né? Mas é muito importante que essa conquista seja para fazer vocês pessoas melhores do que vocês são. Que não deixam vocês mais vaidosos, achando que a gente é melhor do que aquela pessoa que não teve a oportunidade de ter a formação que a gente teve. Muito pelo contrário, quando a gente conquista um título de graduação, desenvolve na gente um sentimento de que a gente precisa trabalhar para que outras pessoas também possam ter a mesma conquista que a gente. Isso é algo que dá sentido para a nossa vida, que faz razão da gente existir. E aí eu gostaria de deixar para vocês uma mensagem nessa colação de grau, porque todos que passaram por aqui deixaram mensagem, todos os oradores deixaram, né, uma importante mensagem, e são mensagens importantes porque todas as pessoas que estão aqui, o orador foi escolhido por vocês, as pessoas que compõem a mesa foram pessoas que estão ocupando posições estratégicas na universidade, porque a gente entende que são pessoas que têm uma importância dentro da nossa instituição para esse momento. E o que é uma pessoa importante? Uma pessoa importante, às vezes, a gente acha que é uma pessoa famosa. Pode até ser, mas não necessariamente. Pessoa importante está para pessoas que falam algo que é tão relevante que vale a pena a gente guardar dentro da gente. Importante vem de importar, trazer para dentro. E você deve ter visto que todos os discursos que foram feitos foram de pessoas que falavam coisas tão importantes que valiam a pena a gente guardar, né? E eu também quero, neste momento, representando a reitoria da universidade, eu quero deixar uma mensagem para que vocês possam guardar dentro de vocês, que vocês possam utilizar essa mensagem que eu vou usar para vocês, para que vocês possam dar um rumo, uma destinação na vida de vocês, porque até o presente momento, vocês tinham um objetivo na vida de vocês. O objetivo nosso é receber o diploma de graduação da UFG. Tá, recebeu. Agora a gente faz a virada de chave, porque na outorga de grau, quando a gente entrega o grau de vocês, a gente diz, olha, vocês agora, doravante, serem chamados de bacharéis, né? Bacharel ou bacharela. Então vocês adquiriram a partir de agora uma nova identidade, uma identidade profissional. E que a partir dessa identidade profissional, quais são, né, as metas, os objetivos que vocês vão traçar a partir de agora, né? E aí eu gostaria de deixar para vocês pensarem aí, 3 compromissos que vocês poderiam assumir a partir de hoje, né? O primeiro compromisso, né, o professor Vitor já trouxe, né, o professor Luan também já externalizou esse compromisso, e a professora Margarete também. Então, na verdade, os 3 compromissos que eu vou trazer aqui é uma síntese do que foi dito anteriormente. O primeiro compromisso é que vocês precisam ter compromisso consigo mesmo, certo? Vocês precisam entender que o que nós estamos fazendo aqui não é uma formatura. A gente fala que é formatura por força do hábito, mas isso aqui é uma colação de grau. Porque se a gente fala formatura, dá essa impressão que vocês estão formados. E quando você acha que você está formado, você pensa, então não preciso saber mais nada, porque eu já me formei.
E nós não estamos formados, nós estamos em constante processo de formação. E o compromisso é que vocês procurem ser o melhor profissional que vocês consigam ser. Tá certo? E para isso, é muito simples, basta vocês cumprirem o juramento que foi feito aqui pelo Leonardo. Né? O compromisso de serem com a criatividade, com a ética, com a ciência, o compromisso com a sociedade melhor, mais justa, e o compromisso que vocês precisam continuar estudando, se qualificando. E aí, obviamente, o FG continua de portas abertas para que vocês tenham a oportunidade de voltar para fazer um mestrado, um doutorado, se for, né, plano de vocês, seguir a trajetória acadêmica, ou continuar se qualificando para ir para o mercado de trabalho. O segundo compromisso que eu gostaria de deixar para vocês é um compromisso com a instituição que formou vocês, como bem lembrou o professor Luan. Vocês precisam entender que vocês estudaram na Universidade Federal de Goiás e vocês só conseguiram estudar aqui porque antes mesmo da década de 1960, uma geração de homens e mulheres lutaram para que o Estado de Goiás pudesse ter uma universidade pública, gratuita e de qualidade. E talvez essa geração de pessoas que lutaram para criar a Universidade Federal de Goiás, talvez essa geração não tenha tido a oportunidade de estudar na UFG. Mas elas lutaram para que outras pessoas pudessem ter. E vocês usufruíram dessa luta, agora o bastão está com vocês. A gente precisa continuar defendendo esta universidade para que ela possa continuar de pé, para que as próximas gerações possam ter, no mínimo, as mesmas oportunidades que vocês tiveram aqui. E o terceiro e último compromisso é o compromisso com a sociedade que bancou os estudos de vocês. A gente diz que a Universidade Federal de Goiás ela é pública, mas ela não é gratuita no sentido de que ela precisa de recursos para ela se manter. E quem mantém a universidade pública é o contribuinte brasileiro quando ele paga o seu suave imposto. E todo mundo, todo cidadão brasileiro contribui para que a universidade possa permanecer de pé. E, infelizmente, nós temos dados da educação que mostram que de jovens de 18 a 24 anos, ou seja, a idade de vocês, apenas 5,5% consegue chegar na universidade pública, consegue estar aí onde vocês estão. 94,5%, por mais que eles se esforcem, por mais que eles queiram, por mais que seja um projeto de vida, eles não conseguem estar aí onde vocês estão. Mas para vocês se formarem, os pais de vocês pagaram a universidade e os pais desses 94,5%, que mesmo não conseguindo estar aí, também pagaram o estudo de vocês. Então, legalmente falando, vocês não têm dívida nenhuma, porque vocês entraram para as portas da frente. A educação é um direito. Então, vocês estão simplesmente exercendo o direito de vocês. Legalmente, vocês não têm dívida nenhuma. Mas, moralmente falando, vocês têm uma dívida com a sociedade brasileira. E que precisa ser paga a partir de hoje. Quer dizer, pode ser a partir de amanhã. Tá? Hoje nós vamos só festar. Mas que a partir de amanhã, vocês têm esse compromisso. De que vocês precisam dar uma devolutiva para a sociedade. E se vocês agirem com ética, se preocuparem com a formação de vocês, defender a instituição pública e trabalhar em prol de uma sociedade melhor, mais justa, mais humana, mais fraterna, tudo que foi dito que antes me antecederam, vocês estão devolvendo para os cofres públicos todo o investimento que a sociedade fez em vocês. Para finalizar minha fala, eu gostaria de dizer que o ano passado, o Papa Francisco convidou os reitores de universidades para conversar. E ele disse que a juventude é o futuro da humanidade e que nós precisamos engajar os jovens. Nós precisamos mobilizar os jovens para a construção de uma sociedade melhor e mais justa. E ao ouvir o discurso do Julian, que foi o orador da turma, eu queria dizer que eu estou saindo aqui com o coração aliviado, Margarete, de que a UFG está cumprindo a parte dela. Nós estamos mobilizando, estamos formando jovens, estamos saindo aqui com um potencial científico e acadêmico muito grande, mas muito mais que isso. Pelas palavras do orador Julian, que falou em nome da turma, um grupo de pessoas que tem sensibilidade, que tem preocupação com a sociedade e quer construir um mundo melhor, mais humano e mais justo. Então, parabéns pela escolha de vocês, obrigado por vocês terem escolhido a UFG, obrigado por vocês não terem desistido do sonho de vocês, terem enfrentado a pandemia, ter superado todas as diversidades e estarem aqui hoje recebendo o diploma da nossa instituição. Que vocês vão para o mercado de trabalho, que vocês vão construir a trajetória de vocês, mas que vocês não se esqueçam daquilo que o professor Luan disse, né? Que uma vez o UFG, vocês são para sempre o UFG.
carregue essa instituição, fale dela com orgulho. Quando alguém perguntar onde se formou, fala, formei na Universidade Federal de Goiás. Defenda essa instituição. Eu tenho certeza que vocês terão muito mais sentido na vida de vocês quando vocês conseguirem ter uma bandeira para vocês carregar. E que essa bandeira seja, então, a bandeira de defesa da universidade pública, de defesa de construção de uma sociedade melhor, mais justa, mais humana, mais fraterna. Parabéns, mais uma vez, pela conquista de vocês e pela atenção de vocês. Muitíssimo obrigado. Não, agora nós vamos para a parte mais emocionante da cerimônia. Tenho certeza que vocês estavam ansiosos por esse momento, né? Que é o momento que nós vamos entregar o diploma para vocês. E para isso, então, eu passo a palavra à mestre de cerimônia para que possa, então, fazer a chamada nominal dos formandos e das formandas. Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas do Campus Goiás, curso Administração, Beatriz Guerra de Moraes. Gustavo Fernandes Pacheco. Poliana de Jesus Rodrigues. Samuel Napoleão Pereira. Vanessa Nogueira da Silva. Amanda Jubé Silva. Ana Vitória Silva Bernardo. Gabriel Almeida Pacheco. Giovana Lissa Mota do Carmo.
Isabel Luzia Silva Roque. Julian Eduardo Xavier de Godoy Mendanha. Matheus Henrique Vieira Tavares. Samuel Ferreira da Silva Prudente. Curso de Arquitetura e Urbanismo, Adria Rocha de Lima. Amanda Rodrigues de Souza. Amanda Teodoro Leandro. Carolina Andreu Ogava de Freitas. Emerson Lucas Godoy de Melo. Leonardo Brian Miguel Viana. Lucas Eduardo Camelo Moreira. Luísa Alencar Ferreira dos Santos.
Lídia Ferreira de Moura. Mariana de Jesus Rodrigues. Rafaela de Lima Souza Pereira. Rickler Reis Fernandes da Silva. Roberta Dias Ferreira. Saile Barbosa Silva. Silene dos Santos Lopes. Silvio Roberto Alves Neto. Thalia Cardoso Silva.
mesa diretiva e tribuna de honra para se dirigirem às primeiras cadeiras na plateia para a foto oficial da cerimônia. Convidamos também a plateia para se posicionar em pé para participar da foto. Para o encerramento da cerimônia, com a palavra, o pró-reitor de graduação da UFG, professor Israel Elias Trindade. Bom, como essa é a última cerimônia de 2024/2, eu quero agradecer o pessoal do cerimonial. Muito obrigado pelos préstimos trabalhos, tá? Quero agradecer, Margarete, a você, seu nome, todos os nossos colegas do campus Goiás, professor Vitor, em seu nome. Quero agradecer todos os colegas, servidores e servidoras da Unidade Acadêmica de Ciências Sociais Aplicadas. Quero agradecer mais uma vez a presença de toda a sociedade vilaboense aqui presente. Muito obrigado pela presença. Também agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando pela transmissão. E mais uma vez parabenizar vocês, os mais novos graduados e graduadas da UFG. Que vocês sejam muito felizes nessa carreira profissional que vocês escolheram. Não se esqueçam que hoje a noite é uma criança, a noite é de vocês e amanhã sextou. É claro, encerrada essa cerimônia de colação de grau. Boa noite!